Estamos começando mais uma live. Já estava ansiosa. Oi, oi, oi. Tava super já ansiosa para live de hoje. E tô só arrumando aqui. Vamos já convidar a Evelyn aqui pra gente começar a nossa live. A live de hoje, nosso tema é como se reinventar em tempos difíceis. Esse é o tema desse mês. E a live com a Evelyn, do Só para Criativas, traz esse tema, né? Como usar o nosso talento para superar momentos difíceis, esses momentos que nós estamos vivendo. E a Evelyn, uma menina muito criativa, com certeza vai ter muitas ideias para compartilhar com a gente. Oi, Kate. Oi, Karen. Olá. Oi, Oi. Boa tudo noite, bem? Evelyn. Bom, aí ainda já é boa noite, né? Já é boa noite. Tava só Isso. arrumando o tripé aqui. É, sempre é. Na hora dá tudo assim, ó, perrenguinho aqui, mas a Bem, gente se arruma. tá Ah, atrapalhando o óculos? não, a gente Tá, vê o refletindo. reflexo, você que sabe. Aí, Então tá. fica tranquila. Ai, ai, estava super emocionada. Passei um mês pensando nessas lives de novembro e finalmente chegou o dia. Oi para Verdade. Ai, fico vocês. lisonjeada. É, nossa, e eu fiquei desde outubro que eu comecei a fazer algumas lives. E eu tava já emocionada para fazer a live com a Evelyn, porque quando eu pensei em fazer live com mulheres empoderadas, você veio logo na minha mente. Ai, que legal. Feliz. Sim, eu já Muito feliz. acompanho a Evelyn. Gente, eu conheço a Evelyn desde criança. Ela era uma menininha. Verdade. É, estamos ficando velhinhas, né? Nossa, mas fiquei Tô beirando os assim, 30 já. estamos mais experientes. E eu tava assim, já faz tempo que eu tenho visto você, Evelyn, Nossa, antes até de criar o Só para Criativas, né? E ali tenho acompanhado assim de longe e agora cada vez mais perto, assim, o dia a dia. Nossa, é muito legal ver toda a sua trajetória e tô curiosa, assim, para escutar muito, Que porque legal. Nossa, eu muito acho que feliz. vai ser bom para a gente aqui, né? O meu intuito aqui, eu tenho esse perfil porque eu tenho uma doença autoimune, eu tenho artrite reumatoide, né? Muitas pessoas conhecem pessoas que têm artrite, pessoas mais idosas, geralmente, mas é muito comum também atingir mulheres em qualquer idade. E a gente, aqui nesse perfil, eu gosto de trazer assim, que é possível a gente superar uma doença, superar um diagnóstico, né? Conviver com uma doença e conseguir, assim, viver da melhor forma possível, em paz com essa condição. Entendi. E eu queria, assim, é isso que é uma intenção, né? Mas esse mês eu queria muito falar, assim, com outras pessoas também, não somente que tenham talvez um diagnóstico e tudo mais, mas pessoas que também, como nós, têm às vezes sonhos, têm desejos, têm talentos que querem usar e não sabem nem por onde começar. Sei. Nossa, muito legal. Quando você falou para mim um pouco sobre o tema dessa live, eu achei muito massa e é um tipo de assunto que sempre vai agregar na vida de alguém, nem que seja só um pouquinho, Sim, né? sim. E a gente precisa hoje, né? Eu acho que está todo mundo Fecha a passando porta ali para mim, por favor. por uma fase assim, esse ano veio assim do nada, ninguém esperava, pegou muita gente de surpresa, a maioria. Então a Exatamente. gente tem que se reinventar, a gente tem que buscar talvez novas alternativas de superar esse momento que a gente está vivendo, né? Então, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quem você é, da onde que você é, onde você está vivendo agora. Tá, joia. Espera só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui, porque eu esqueci. Tá bem. Eu também já deixei os meus meninos para fora. Eu mandei eles fecharem a porta e não me interromper mais, que a mamãe está trabalhando. Pronto. Então, Então,
Fala aí, É, conta falha pra nossa, né? gente. Que fala, making off. Isso, é normal. O ao Então, vivo. para quem não me conhece, meu nome é Evelyn Brito, eu tenho 27 anos, eu trabalho com costura já tem 6 anos e eu comecei a trabalhar com isso por um acaso. Eu trabalhava fora e tudo mais, aí eu engravidei da Alice, fui mandada embora do meu serviço, e aí depois sempre fica aquele impasse, né? Será que eu volto a trabalhar fora? Como Uhum. que eu vou fazer? Com quem que a criança vai ficar? E aí fiquei Sim. meio assim. Só que o contato com artesanato, costura, essas coisas, eu sempre tive por causa da minha mãe, da minha avó, sempre foi uma coisa muito presente. Sim, Mas eu nunca sim. imaginei que viraria uma profissão. Então, por mais que eu tivesse aquele contato, eu nunca tinha imaginado assim a importância e tudo que a costura ia significar para mim muitos anos depois. E aí eu Uau. lembro que minha mãe foi me visitar quando a Alice nasceu, levou uma fraldinha que ela tinha feito, que ela fazia algumas coisas, e eu já fiquei um pouco interessada. Aí depois a minha ex-sogra me emprestou uma máquina de costura dela e eu comecei a fazer. Aí ali Uau. eu vi que eu poderia ter a solução desse problema, vamos dizer assim. Que depois que a gente começa a trabalhar, a gente sempre quer ter o nosso dinheiro, nossa independência, Sim. não quer evitar de ficar, tipo, dependendo de outras pessoas. E eu já É. sabia que eu já não ia ser muito fácil para mim voltar para o mercado de trabalho, e se eu conseguisse. Então É. ali eu vi, eu falei, olha, eu tenho uma certa facilidade de aprender, com o YouTube e vontade a gente aprende a fazer qualquer coisa. Sim. Eu gosto sempre de falar para as minhas alunas que às vezes as pessoas têm muito na cabeça delas que assim, é necessário você nascer com um dom, alguma coisa ali que você possa, você vai bater o olho Uhum. e você já vai saber fazer. Só que nem sempre é assim, Uhum. né? A Você gente tem que ir lá, aprende, você né? tem que aprender, você tem Sim. que fazer ali e no dia a dia você vai aperfeiçoando aquilo que você quer fazer. Uhum. Sim. Então, eu tive as minhas dificuldades no começo, normal, como qualquer outra pessoa. Só que a persistência que fez eu ver que aquilo ali tinha um futuro. Sim. Então, naquele momento, eu percebi que trabalhar com isso poderia ser algo que mudasse a minha vida. E foi assim mesmo. Uau. Eu fiquei Sim. lá em Itapeva por um tempo. E aí depois eu tive a oportunidade de vir para cá, para Rio Verde, Goiás, onde minha mãe já morava. E aí foi Uhum. aqui que eu consegui fazer mesmo o negócio andar. Eu não Sim. sei se por eu ter vindo pra cá e eu já estar grávida do Pedro, que foi tipo, quando eu tive ele, foi num momento muito difícil assim da minha vida pessoal. Então, Uhum. sabe quando você tá num momento que tá tudo passando por uma transformação? Tava Sim. nesse momento. Então, tudo Uau. estava contribuindo para dar tudo errado. O meu emocional tava lá no pé, tava tudo, Uhum. tudo dando errado. Uau. Então, a partir do dia assim que ele nasceu, que foi um dos dias mais difíceis assim na minha vida, eu pensei, meu Deus, se Deus deu mais uma chance de eu estar aqui viva e cuidar dos meus filhos, Uhum. alguma coisa tem. Então eu vou atrás. Então naquele Uau. momento virou isso na minha cabeça. Uhum. E aí, ele com uns 3 meses, eu comecei a falar para as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que tenho vergonha no ao vivo de conversar. Olha Eu só. sou mais, Uhum. eu sou um pouco mais tímida, eu fico meio apavorada, assim, de puxar conversa com as pessoas. Já na Uhum. internet, com o celular, não, porque só tá eu aqui, então vai com É. beleza. Mas Uhum. no ao vivo, isso há 4 anos atrás, nossa, era muito mais fechada. Só que aí eu pensei, eu tô numa cidade que eu não conheço ninguém. Lá em Itapeva, pelo menos, eu já tinha praticamente as minhas clientes, vamos dizer assim. O pessoal que me conhecia e tudo mais. E aí, Uhum. quando eu cheguei aqui, eu falei, eu não tenho outra opção, eu tenho que fazer as pessoas me verem. Você E verem o começou que do eu zero, faço. né? Sim, do zero, do zero, do zero. Então, se eu Uau. ia, eu até gosto de falar isso, porque assim, eu também tinha vergonha, eu não conhecia ninguém aqui. Então, se eu não falasse de mim, ninguém nunca ia ouvir falar. É. Aí, se eu ia no posto de saúde para levar o Pedro para vacinar. Aí eu passava na fila, assim, com as mães, falava, olha, eu faço capa de caderneta, se você precisar. Deixava meu cartão com Uhum. ela. Eu usava as peças que eu fazia para ir no mercado. Sempre dava um jeito de falar para a pessoa. Eu Uau. você quer, Uhum. se precisar e tal. E postando em internet, grupo de Facebook, essas coisas. Porque o que que eu pensava? Eu não tinha outra solução, entendeu? Não tinha. Se eu não pegasse aquilo ali.
pô, já era uma coisa que eu sabia fazer, que eu gosto de fazer e que eu sabia que tinha tudo para dar certo. Então aí já entra a Uhum. primeira parte, que é a gente acreditar Sim, no que a gente está fazendo. sim, Independente se for uma cultura, se for um bolo, se for uma aula online, qualquer coisa. Se você sim, acreditar, vai dar certo. E sim. aí, a segunda mais importante é você não ter vergonha de você falar para as pessoas, até porque a vergonha não paga nossas contas. Aham. E e ir construindo pouco a pouco o seu caminho, que na hora que você for parar para ver, as pessoas em si já vão estar indicando o seu trabalho e isso vai sendo orgânico. Sim, sim. Então, era algo assim que eu não. Eu tinha que fazer do meu limão uma limonada ali, e foi isso que eu Sim. pensei mais no momento, e batia muito na minha cabeça essa questão do mais uma chance assim que Deus tinha dado pra gente. Eu falei, não, eu preciso aproveitar. Por mais que Uau. dê medo, por mais que eu pense que às vezes vem um sentimento de desânimo na gente, mas eu sempre Uhum. pensava nisso. Falava, não, alguma coisa tem, algum propósito tem, então a gente tem que ir atrás. Por isso que é importante a gente primeiro descobrir qual que é a nossa paixão, né? Porque às vezes a gente quer começar um projeto, quer até mudar de trabalho, não gosta mais do que a gente faz, quer mudar de ramo, mas a gente não sabe nem por onde começar. E às vezes, se a Sim, gente descobre uma paixão, como no caso, eu acho que a costura é. Quando você descobriu que era assim a sua paixão? olha, sabe quando você faz alguma, vamos supor, tipo, eu entregava uma peça para alguém e eu não sabia, tipo, responder a pessoa, porque ela ficava tão Aham, assim, meu Deus, que trabalho, que não sei o que. Daí, aham, aquele sentimento que eu tinha vendo o que o meu aham, trabalho causava na pessoa, eu comecei a aham, pensar, cara, é isso. É isso que eu nasci para aham, fazer. E aí, às aham, vezes, conversando com alguém, dando uma ideia, falando, ah, por que você não faz assim, ou não faz assado, ou expondo a diferença, assim, que o produto poderia fazer na vida da pessoa que ela nem imaginava, foi ali que eu vi. Eu falei, não, é isso. É isso, aham, porque quando você descobre um negócio que você gosta mesmo, qualquer trem que aham. você for fazer, você consegue É, colocar ele lá. Então, é sim. muito importante a gente saber exatamente o que move os seus sonhos, o que move os seus pensamentos. Uma coisa também muito importante é que às vezes a gente vai viver ciclos. No meu Sim. ateliê, eu sempre trabalhei com peças infantis. E agora eu Aham, vou mudar. E o que eu estava explicando para as minhas alunas é isso, tá tudo bem. A gente vai aham, viver um ciclo de uma coisa, daqui a pouco a gente vai sim, lá e se reinventa e muda para sim, outra. Não sim. necessariamente a gente vai precisar ficar sempre fazendo a Mesma mesma coisa. coisa. Talvez você tenha uma profissão, ou alguma coisa que você goste de fazer, esteja fazendo isso há um tempo. Talvez se Uhum, você der uma reciclada naquilo ali, vai te dar um gás muito a mais que você vai sim, conseguir realizar o que você para estava continuar. precisando, que você estava almejando. Isso. Então, é importante a gente saber também que o nosso Uhum, propósito, a nossa missão assim de vida não vai ser aham, sempre um negocinho ali fechado. Ele vai se é, transformando ao longo do tempo, ele vai se sim, renovando e a gente vai amadurecendo. E se a gente sim, não parar para prestar atenção nisso, só vai gastar a nossa cabeça, porque às vezes a gente fica sim, muito preso. Não, não, eu tenho que sim. continuar fazendo isso. Eu tenho que continuar seguindo esse caminho. E às vezes não é assim. E tá tudo bem. Isso. Eu acho que muitas pessoas que me seguem aqui passam às vezes por isso, sabe? Porque a gente, principalmente, às vezes a gente até quer fazer uma coisa, mas no nosso caso, de algumas pessoas que agora têm uma doença, de repente você tem um problema nas mãos e não dá mais, você não tem condições de fazer as mesmas coisas. E aí a pessoa fica, mas e agora? Não vou fazer mais nada? Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho uma aposentadoria por invalidez por questão de problemas na minha mão. De repente, assim, se eu fosse parar só ali e falar, nossa, acabou minha vida, não posso fazer mais nada nesse mundo porque eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes, né? Mas essa questão de conseguir fazer essa reciclagem, né? De ver, ok, então o que que eu posso fazer? O que que eu posso mudar? O que que eu posso incrementar? E isso em qualquer área. As pessoas, tem gente, são poucas as pessoas que ficam na mesma coisa a vida inteira, né? Até mesmo a gente vê quem abriu uma loja e no começo era uma coisa, hoje em dia já expandiu, já vende outras coisas, né? A gente vê assim aquela mudança.
e tem que ser, a gente não pode estagnar, independente da nossa condição, se teve que se aposentar, se teve que mudar de emprego, ou se até tem já um ramo, como o de você fala da costura, nossa, não existe limite, né? Não, não, é algo que você pode ir se transformando e vendo o que que você vai gostar mais de fazer, o que vai se encaixar mais no que você está querendo, no que você está vivendo. Uhum, Então, é muito importante a gente também se dar esse momento de olhar e ver, não, o que que eu vou fazer agora? O que que eu posso sim. entregar? Porque às vezes a gente Uhum, fica batendo muito ali naquela tecla de fazer uma coisa por ter medo da mudança ou do que as pessoas vão falar, e aquilo te uhum, suga tanto, te sim. custa tanto. Às vezes suga a sua energia, a sua saúde, a sua família. Uhum, Então, sim. muitas vezes por medo de mudar, medo de encarar aquele ciclo que já se encerrou, a gente fica naquilo ali. Então, Sim. eu acredito que é uma das coisas mais importantes. Além de você descobrir o que você quer fazer, o seu propósito, é você ter essa atenção de ver que em algum momento você vai precisar mudar e, e fazer outra coisa, fazer alguma coisa que você nem imaginava, mas que talvez possa dar um sentido muito maior. Igual Sim. mesmo no seu caso. Você aqui agora, você fala para outras pessoas, você inspira outras pessoas com a sua vida, com a sua forma de ver as situações. E é Uhum, algo assim que faz a total diferença. E não necessariamente pela sua condição de saúde, uhum. você veja que não dê para fazer. Porque dá. É, A gente sempre tem alguma coisa sim, para entregar, a gente sim, sempre tem alguma coisa para acrescentar na vida do outro. sim. Mas a gente precisa sempre estar ali, esperto, para perceber de que forma que isso vai ser feito, né? Tem que se esforçar para conseguir fazer essa mudança, né? Porque a Muito. gente às vezes insistir em ficar no lugar não dá certo. E a gente até tem um exemplo que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Esse ano, talvez muitas pessoas tinham um plano e era aquilo que elas iam fazer, e de repente esse ano mudou tudo, ele mudou a agenda de todo mundo. Então agora é a questão de você é, se permitir se reajustar, não é mesmo? Com as mudanças que ocorreram esse ano. Você sentiu muita diferença também na sua área? Como que foi? Você trabalha muito de enviar encomendas? Você se percebeu que teve que mudar muitas coisas? Eu senti um pouco de dificuldade no começo, porque aquela Uhum. coisa de eu não sabia como que eu não vendo pra fora assim. Às vezes eu mando pra Aham. Itapé, mas é sempre alguém que leva. Eu quase não vou Sim, assim pra correr e tudo mais. É mais concentrado aqui em Rio Verde. Só que ficava aquela coisa, como que eu vou entregar uma peça para uma grávida? Como que eu vou sair depois ter contato aham. com ela? Geralmente essa Sim. grávida tem um filho ou tem É, uma mãe que mora, sabe? alimento. Eu senti muita dificuldade nisso. E na questão do que ia ser feito. Porque as pessoas estavam com medo do dinheiro Uhum. faltar, Sim, estavam com todo medo mundo. se ia conseguir comprar as coisas, não sei o quê. Então eu tive que, Uhum. assim, que dar uma parada para pensar no que eu ia fazer. Mas aí eu vi que não tinha o que fazer, então tinha que continuar. Aí eu continuei postando, continuei anunciando que estava fazendo as peças, Uhum. promoção, sabe? Eu fui fazendo Sim. assim, e aos poucos Uhum. tudo assim foi se ajustando, porque o pessoal também viu que não tinha o que fazer. Aham. Então é aquela coisa de você, tipo, olhar o problema ali e ver, eu vou ter que seguir o baile de qualquer jeito, então vamos assim mesmo, né? É. Eu acho que todo mundo se viu um pouco nessa posição de tipo, não tem o que fazer, né? Uhum. Mas diretamente, assim, em questão de perder vendas e tudo mais, graças a Deus, não. Mas foi Uau. um momento assim que a gente pensa, e agora o que que eu vou fazer? Porque aí, por causa Sim. dos negócios dos tecidos, foi faltando Sim. material e não sei Sim. o quê, e você tá vendendo máscara. No começo eu vendi máscara, e aí Aham. aquela correria, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas no fim Sim. deu tudo certo e tá se encaminhando até agora. Uau. Agora já, hoje em dia, quando vai fazer kits, né, tem que fazer o kit e incluir a máscara, né, combinando e tudo mais, porque Não, agora é o exatamente. novo normal, não é mesmo? É o novo normal. Foi. Às vezes É, a é gente isso mesmo. escolhe. Eu escolhi uns tecidos que chegou hoje, daí eu até tava olhando, eu falei, nossa, isso vai ficar lindo numa máscara. Sim.
Eu até imaginei assim, já faz a caderneta, a bolsa do bebê, a bolsa de todo mundo e ainda a mascarinha combinando para todo mundo. Mas é a questão disso, de se adaptar, não é mesmo? Eu quero dar um oi para a Sabrina, que chegou aí também, e ela vai estar na live semana que vem. Então vai ser super Ai, legal. É, gestora lá da Natura, vai ser muito show também a live de semana que vem. As que mulheres aí legal. empreendedoras não pode faltar. Sim. Ah, vamos Então vai curtir. estar bem diversificado as nossas lives para dar às vezes essa cada um pensa diferente, cada um tem ideias. Às vezes você tem uma ideia e isso vai ajudar outra pessoa que talvez não tinha pensado, né? Então a gente tem Não, que estar aberto para aprender, para se inovar, para ser inspirado. Eu acho que esse que é o que a gente precisa aproveitar. E eu percebi assim, e eu consegui fazer muito isso nessa quarentena, né? Eu digo que é quarentena até hoje, mas de receber muita inspiração, sabe? Não ficar na mesa. Não dava para a gente passar por tudo que a gente passou esse ano e continuar igual, continuar fazendo as sim. mesmas coisas, né? A gente tem que aproveitar esse momento e aprender tudo que pode aprender, fazer os cursos que tá aí, ou assistir os vídeos que tá aí, para aproveitar. A gente não sabe se a gente vai ter tanto tempo assim de novo para, né, Tá aberto às usufruir. chances que a gente sabe que consegue fazer, né? Sim, sim. E as meninas que estão vendo aí também, se tiver alguma pergunta para Evelyn também, qualquer coisa que vocês queiram saber. Evelyn, você tem um filho de quantos anos? O seu Eu menor? tenho. O Pedro, ele vai fazer 4 anos agora em dezembro, dia 1º. Aham. E a E a filha? Alice vai fazer 7 anos em janeiro. Olha só. Quase igual aos meus dois últimos. A minha menina vai fazer 7 em junho e o menor tem 4,5, né? Eles são quase 2 anos de diferença. Que É uma loucura. legal. Aqui em casa são 3. E como que você concilia tudo isso? As crianças estão em casa, não estão? Tá Sim, fechado as sim, escolas ainda? sim, aqui tá tudo fechado. Antes da pandemia, eles iam para a escola. O Pedro ficava o dia inteiro na escola, a Alice ia também, então era mais ou Uhum, menos mais tranquilo assim para fazer. Aí uhum, agora a minha mãe me ajuda muito, a minha irmã também estava me ajudando muito com eles. uhum. Aí nessa questão, tipo, ficar um dia. Porque aquela coisa, eu vou fazendo picadinho, mas tem um dia que Sim, eu preciso parar ali precisa. e fazer. Então, geralmente nesses dias a minha mãe me ajuda olhando eles ou a minha irmã. Sim. Mas tem dia que eles ficam enfiados embaixo da mesa, pega É, celular e fica assistindo lá. Então é aquela coisa assim, eu ainda não consegui estabelecer uma rotina bonitinho, tô tentando, mas é cada dia uma surpresa. Então tem dia que eles ficam comigo, tem dia que eles ficam aqui fora, porque o quintal é grande, eles ficam brincando, mas aham, aos poucos eu consigo desenvolver ali. E até a sim. mudança do meu nicho de trabalho no ateliê veio um pouco também por causa disso, porque o trabalhar com a Aham, encomenda é muita responsabilidade. Você tem o sim. prazo, Tem você um tem prazo. Uhum. mil e um detalhes da peça da pessoa que Sim. você tem que fazer, se errar, você tem que fazer de novo. Então, eu vi que eu precisava mudar para o meu tempo ficar mais ágil. Até porque nessa idade que eles estão, eles se entretem mais. Só Sim. que eles vão se entreter mais com o quê? Aí é que É, pega, né? sim. Então, se eu não prestar muita atenção agora, se eu não tiver firme ali com eles agora, para Sim. moldar o caráter das crianças, depois eu sei que eu vou Nossa, ver é. coisas muito, Tá. assim, difíceis de mudar. Sim, Então, sim. eu decidi parar, fechei a agenda para peças infantis, falei, não, agora eu vou trabalhar com outro nicho, aí eu consigo produzir e fazer como se fosse uma lojinha, só com peças à pronta entrega. E aí vai ficar muito Legal. mais prático, Sim. né? Muito fácil de Uhum. trabalhar, conciliar com eles Sim. e ir para, sabe, fazer alguma coisa assim que eu consiga incluir mais eles e não ficar tanto com essa pressão do Sim. trabalho por encomenda. Porque é um estresse Então, também, né? Você tá ali nossa, preocupado que você tem que entregar. Então, e com as crianças em casa, a gente tem que tentar conciliar, né? Porque também ficar só aí estressado com as crianças, porque você tem que fazer o trabalho, é muito ruim e a gente acaba se sentindo mal depois, não é? porque a gente se estressa, aí muitas vezes eu sou meio histérica, então depois briga e se arrepende. Então, se não tentar mudar esse negócio, vai ficar um ciclo vicioso. É, E aí é.
Eu até estava Mas aí é conversando com uma bom amiga você inovar, né? Tentando conciliar casa, filhos minha. e trabalho. Exatamente. E aí, conversando com a minha amiga psicóloga, ela me deu essa ideia. Ela falou: não, conforme você for mudar as coisas do ateliê, você vai conseguir mudar sua rotina, incluir eles ali, pegar na parte Sim, da educação, que eu também estou tendo que fazer. sim. Então, que escola não tem nem previsão de voltar, É, né? Então, se a gente esse ano já. não encontrar uma solução para isso, vai Sim, ficar só entrando é, mês, sai mês e vai ficar da é, mesma forma. é isso mesmo. Não, mas é. E é o novo normal, né? Que o pessoal fala que é essa questão de trabalhar em casa, né? Às vezes escola em casa, tudo em casa. Mas a vida segue, né? Tem que ter comida na mesa, tem que pagar as contas. Então, tipo, tem que tentar inventar um jeito que funcione. E eu acho que o pessoal sofreu muito esse ano com essa questão de home office, né? De repente todo mundo vai trabalhar em casa, mas a Uhum. gente não está acostumado a trabalhar em casa e os filhos em cima, e, né, e escola, de ser professor e trabalhar, ainda ser mãe. Não, Então, muito isso. É aquela coisa de você ter multitarefas. Já não tinha. já Na maioria era das antes, né? mulheres, a maioria das mulheres é casada, tem os filhos, tem a casa e vamos supor que trabalhasse fora. Aí Uhum. nesse negócio da pandemia, é esses quatro, mais ser professora, mais trabalhar dobrado na casa, porque daí as crianças querem comer o dia inteiro, quer sua atenção. Então, assim, eu acho que isso fez o povo endoidar muito e parar para Aham. pensar. Porque, geralmente o pessoal dava aquela julgadinha nas pessoas que trabalhavam em home office, falando que é É, balela, é é, fácil, tal, tal, aham. tal. E aí, Faz pela nada. dor, o povo Uhum. viu que não é. Não é. Não, não é fácil mesmo esse negócio de. Porque acho que até a nossa cultura, né? A gente não está muito acostumado com a questão da escola em casa, né? Eu vejo, tinha muitos amigos americanas e todas elas fazem, né, o homeschooling, e eu falava que eu queria fazer também. Mas é bem complicado conciliar todas as coisas, entendeu? E aí a gente está tendo que aprender na marra esse ano, né? Aqui em Portugal já voltaram as aulas É, e estão tentando, né, fazer as coisas continuarem à medida do possível normal, mas cada hora é assim, vai fechar. Tal cidade está em lockdown. Ah, não sei o quê, já não pode ir para lá. Então, a gente sempre está naquela expectativa que de repente vai fechar tudo de novo. Ou então, se uma criança pega o vírus, aí a sala dela tem que ficar em quarentena. Então, a gente sempre está naquela. É um pouco estressante, porque você nunca sabe bem nem direito como que sabe, vai né? ser. Entendeu? Então, às vezes eu fico até falando, nossa, então era quase que era melhor quando foi a quarentena, porque aí pelo menos a gente sabia o que ia ter, os professores que iam estar Uhum, daqui uma vez. presentes, sabe? O meu filho, essa semana, três professores faltaram, um passou mal, então ele foi para uma aula e voltou para casa, amanhã ele vai para a escola só 10 da manhã. E tá assim, porque daí nunca tem professor, né? A pessoa tem uma gripe, já não pode dar aula, sabe? Então, às vezes, Nossa. quase que é melhor a gente seguir do jeito que tá em casa, pelo menos a gente sabe onde que a gente vai estar, porque é complicado você achar que o seu filho também vai para a escola e você não sabe, aí você tem que se programar ou reprogramar totalmente. Mas eu todo mundo, né, tem que se adaptar. É uma loucura mesmo, uma loucura total, assim, né? Esse estresse, na verdade. Mas você está pensando também em fazer. Você já dá aulas, você faz cursos online? O que você faz assim? Você disse que você tem alunas. Sim, tenho um curso online, tenho o canal do Uhum, YouTube, e sim. aí há 4 meses atrás, eu precisei dar uma pausa nesse meu trabalho do ateliê e das minhas alunas. Foi assim, quase de extrema necessidade. E aí agora que eu tô voltando, então eu vou continuar com o conteúdo do YouTube, que são as aulas Sim, gratuitas, e vou sim. continuar com cursos pagos pela plataforma. Que Então, legal. mas é tudo online. Que daí assim eu Uhum, consigo trabalhar e consigo ótimo. ajudar também o pessoal que já me acompanha, as Sim, meninas que gostam e que se identificam com um pouco também do meu trabalho. Que tem muito sim. isso também, né? Tem É, vários tipos de trabalho, vários tipos de estilo, e sempre tem alguém que vai se identificar com a gente.
Então, eu Isso. tô também nessa caminhada de curso online aqui, de costura criativa, e cheia de ideia. Nossa, que show. Eu vi mesmo um dia você mencionar sobre a sua técnica de bordado, não é? Isso, bordando sem bordadeira. Sim, acho super legal. Nossa, eu queria ter essa habilidade com a mão agora. Eu já não tinha muito antes, agora menos, né? Então, beleza, já estou em paz, não fico revoltada, nada. Mas eu acho que quem tem essas habilidades tem mesmo que aproveitar, tem mesmo é que usar essa habilidade que às vezes já é um dom natural que Deus deu, mas às vezes também a pessoa aprende, gosta e, nossa, a pessoa E é uma se apaixona. É uma possibilidade. Quando eu comecei a trabalhar, igual eu mencionei no começo da live, eu comecei porque Uhum. eu tinha perdido emprego e eu não ia poder trabalhar fora. E também eu já não tinha muito dinheiro para investir. Então é aquela Uhum. coisa, o que que eu vou fazer? Eu precisava Sim, vender as peças personalizadas, mas não tinha 5.000 reais para investir numa máquina. Então foi olha. aí que eu comecei a trabalhar com aplique, comecei a Uhum. fazer uma forma mais alternativa de fazer esses personalizados. E em todo esse tempo que eu desenvolvi o meu jeito de fazer e Sim, criei o bordão sem bordadeira, que é uma mistura, entendeu? De algumas sim, técnicas do jeito que eu fui fazendo mesmo ao longo desses anos e que sim. deu muito certo. Olha que Então, por legal. isso que eu gostei, que eu consegui reunir essas ideias, esse jeito de trabalhar e fiz o curso, porque eu falo para as meninas que é uma ponte. Ela não Sim. precisa ficar trabalhando para sempre no aplique, no bordão sem bordadeira Uhum. Uhum. para ela comprar a máquina que ela precisa, Sim, né? Ela não vai claro. precisar ficar parada, ela não vai Uhum. precisar investir no alto que ela não tem no momento. Então é Uhum. aquela coisa que você tá ali, você tem que resolver o seu problema Sim. e às vezes a solução tá na sua mão. E aí Sim. fazer do limão Uau. uma limonada de novo. Mas é isso, eu acho que quando as pessoas falam, né, que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa, né? Sim, Então é muito fácil botar uma desculpa, falar, eu não sei o que eu posso fazer, eu gostaria, mas eu não tenho uma máquina, eu gostaria, mas eu não tenho condições. Gente, a gente dá um jeito, né? Igual eu vejo muitas vezes pessoas reclamando que tá difícil, não tem dinheiro e não sabe como vai pagar uma conta. Meu filho, quando realmente você quer, você dá um jeito, a gente dá um jeito quando a gente precisa, né? Só que às vezes a e gente não chegou naquele limite. Talvez faltou, a gente pensa que está muito difícil, mas talvez tem que ir lá embaixo mesmo para daí perceber, opa, agora é só para cima, não dá. ter aquele falo, né? Sim, Eu vi uma frase um dia que às vezes a gente chega no fundo do poço pra gente beber aquela água geladinha e ter o impulso para voltar. isso. Aí é só Às para vezes a gente cima. vai ter uma ideia e vai. E talvez Sim, as pessoas que estão aqui assistindo não tenham habilidade com costura, mas têm habilidade fazendo alguma comida gostosa, sim, fazendo algum outro tipo de coisa que vai agregar na vida do outro, tipo um arranjo de flor, sei lá. Tem tantas sim, coisas que a gente consegue agregar que sim. são infinitas possibilidades da gente conseguir dar aquela renovada assim na É, nossa vida mesmo. A minha mãe, ela se formou, tudo mais e tal, sim. mas ela aprendeu um tempero para fazer comida e ficou Aham. maravilhoso. Eu falei, Uhum. vem esse tempero, porque às vezes a gente Sim. não tem tempo de fazer, às vezes a pessoa tá Aham. na correria, quer ter um negócio ali gostoso, artesanal, Sim. que não tem Aham. coisa de sazon, aí Isso, misturou um monte de trem lá, ficou bom. Então, assim, às vezes é uma coisa simples. Não precisa ser isso. nada muito mirabolante que possa mudar, assim, a sua vida e te dar uma oportunidade de fazer alguma coisa no momento, né? É. A gente tem que. É realmente isso. Começar com aquilo que a gente tem, né? Como aqui a frase, né? Uma coisa que eu aprendi, fazer com o que temos, e aos poucos crescendo. E é isso, a gente não precisa querer Exatamente. começar lá de cima, começa de onde a gente está, né? Com aquilo que Sim, você você vai tem, chegar o talento, ou a paixão que você tem. Não é nem talento, que às vezes a gente pensa, mas eu não sou tão bom nisso, mas você tem uma paixão, não é mesmo? é, Então, e é isso, às vezes eu falo pro meu marido, ele ama correr, né? E a vida dele, ele só pensa em correr, mas ele também gosta de fotografia. E aí, às vezes, ele fica assim,
que ele vai investir mais o tempo dele, porque ele ama as duas coisas, né? Não tem problema amar duas coisas, entendeu? Mas você tem que investir, então, naquilo que o seu coração bate, né? Naquilo que você sonha, naquilo que você pensa o dia inteiro, você tá a sua cabeça pensando em ideias, entendeu? Então a gente tem que investir o nosso tempo nisso, não perder tempo, às vezes com outras coisas que só consomem a nossa energia, mas não faz a gente sentir aquela satisfação. Exatamente, é exatamente isso. E você tem, assim, muitos projetos que você quer fazer, ou você pensa assim, ir com calma, né? Você falou que agora você está mudando vai deixar um pouco a costura daquela forma que você fazia antes, a temática, você pensa em assim, devagarzinho, ou você já quer logo, já tá com pressa para começar com tudo? Então, eu sou meio termo, vamos dizer assim. Aham. Eu acho que eu tô pé no chão para essa mudança, mas ao mesmo tempo eu quero fazer tudo. Então, assim, eu Aham. fechei a agenda já em outubro, aí nesse mês de novembro eu vou entregar as peças, e em dezembro eu já vou fazer o lançamento da primeira coleção dessa segunda temporada do Ateliê. E Uau. aí eu tô assim com muito foco para fazer isso dar certo aqui. E foi uma coisa assim tão natural que quando eu pensei, eu tava conversando com duas amigas e aí eu comecei a expor para elas as minhas ideias e falei: "Ah, eu não sei se eu vou mudar, não sei se é o momento, se eu tô confundindo a fase que eu tô passando da minha vida". Daí elas falaram para mim: "Evelyn, já tá claro na sua cabeça. Já Sim. tá claro, já tá tudo aí. Você vai ter que ter a coragem de se É, desprender do que você viveu, porque às vezes é um apego àquela fase". sim. Então, daí eu, não, é isso mesmo. E aí, É, no mesmo dia, eu consegui fazer o que eu queria, que era montar uma ideia, uma campanha com todas as coisas e tudo mais. Então, no dia eu já aham. consegui resolver isso. Falei, não, é isso Uau, mesmo que eu vou fazer. tá E vendo? aí, nesse finalzinho de ano, eu vou concentrar minhas energias nesse primeiro projeto, nessa primeira coleção do, da nova temporada, né, que eu falo, do Guria Goiana, e Sim, continuar com as minhas aulas, continuar divulgando o Bordando Sem Bordadeira, sim. e Olha só. para conseguir mesmo nessa situação toda que a gente tá, que todo mundo às vezes a gente quer fazer os nossos planos, pensa em alcançar novos objetivos, mas ainda assim a gente fica com aquele medo por causa da situação que a gente tá. Mas É, mesmo assim, eu quero muito continuar fazendo o meu trabalho no Só Para Criativos, no canal e divulgando o sim. curso, porque eu sei que vai dar certo. Já deu Sim, certo primeiro na minha vida, vai então dar eu tô. certo. E quando a menina é empreendedora, uma coisa não é suficiente, né? Não, Tem que ser muitas coisas. Não existe espaço dentro, nossa, assim, parece, para tantos projetos que vem na sua não, cabeça, eu imagino. é muita ideia. E aí, às vezes as pessoas pensam, perguntam pra mim, né? Evelyn, como que você faz para não esquecer as ideias? Aí eu falo, olha, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu e eu mesma, e eu vou soltando lá. Eu mando áudio pra mim. Aí eu até criei outro grupo, porque um ficou muito Sério. cheio. Aí esse segundo grupo se chama Vozes da Minha Cabeça. Gente, E lá vou olha, contando. achei bom esse. Nossa, boa Lá vou dica do contando. dia. Ideia de conteúdo, ideia de vídeo. Às vezes, semana passada, eu tava pensando, eu preciso fazer um anúncio do meu curso. Eu já lancei ele, mas eu quero abrir uma nova turma. E aí eu pensei, todo mundo faz anúncio agora. Todo mundo grava o stories e posta aqui. Eu falei, eu preciso fazer de uma forma diferente. Porque se eu tenho essa mania, que se eu não fizer um negócio meio cheio das 9 horas, não tá bom. Aham, Aí, sim. aí do nada, eu tive uma ideia super louca na minha cabeça e veio assim pronta já. Corri lá, mandei um áudio pra mim mesma no grupo. Daí amanhã eu vou fazer. Aí tem hora que eu vejo e falo, gente, que louca. Mas é assim que Ah, mas acontece. Vai vir ideia, sim. aí as coisas a gente vai fazendo. Sim, se a gente não anotar, se a gente não visualizar, né? Você tem que ver, né? Então, pensou em algo, vai lá e escreve. Eu, às vezes, É vou direto fundamental. pro computador. Eu tenho uma ideia também, eu vou ali pro computador e começo a inventar moda, sabe? Eu adoro o Canvas. Nossa, eu tô aprendendo ainda a mexer com ele, mas eu Sim. adoro também.
Eu tô viciada agora, e aí faço ali o dia inteiro. Às vezes nem funciona, mas eu faço, faço, faço. Porque eu acho que a gente precisa usar. A gente tem tanta coisa dentro da gente que às vezes a gente não usa e fica por medo, né? Por assim, porque a gente é muito perfeccionista, quer que fique tudo certinho e tudo mais, sabe? E nessa quarentena, assim, aprendendo muitas coisas, eu escutei numa live uma frase. Enquanto a gente está pensando, tem alguém fazendo. E eu falei, puxa vida, que raiva, é verdade, né? Enquanto a gente está aqui querendo criar e primeiro pensar, e a gente faz de novo e refaz, tem alguém fazendo, tem alguém que vai lá e faz. Não adianta ser perfeccionista se você não faz. A pessoa teve ideia, ela já foi lá, ela já fez, ela já errou, ela já fez de novo, ela acertou. Sim, E a gente tá aqui ainda pensando, 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 o que que vai fazer? E muitas sim. vezes esse perfeccionismo vem da insegurança de saber o que Aham. que o outro vai achar da nossa ideia. É o medo, Eu né? falo, Medo do que o outro vai falar. nossa, eu fiquei Sim. muito tempo assim, de ter medo de fazer um vídeo meio bobo e achar que as pessoas iam achar nada a ver. E às vezes Aham. essas ideias mais assim que a gente tem medo de pôr em prática são as que mais dão certo, Sim. né? Mas é Sim. aquela coisa, ter a ideia já é lá e fazer. Tem que fazer, não pode pensar muito, senão Não, a gente não não pode. faz. É. Exatamente. Mas é assim mesmo. Eu acho que a gente tem que se arriscar mais, né? Principalmente quando a gente está agora, talvez, tentando se reinventar, tentando, talvez, mudar de área ou começar um projeto novo. A gente tem que, assim, se arriscar. Se a gente ficar com medo, ficar pensando na opinião dos outros, o que vão falar, a gente nunca vai saber. E é o que você falou, tem que ir lá fazer, errou, refaz, errou de novo, melhora, até Melhor. chegar no produto, né, ideal. Exatamente. Chegar num formato que você vai olhar ali, você já vai saber o caminho que você tem que fazer. De primeira a gente nunca sabe, Sim. né? Se a gente não tentar, a gente não vai saber como que vai ser, o que que vai precisar melhorar. E é assim qualquer coisa na nossa vida, né? Só que, Sim. infelizmente, parece que por mais que a gente saiba disso, a gente sempre fica com a bendita insegurança ali na nossa cabeça martelando, meu Deus, será? Será que eu vou? Será que é agora? Será que é o momento? Igual É. eu tava nessa questão de mudar as peças do ateliê. Então, Sim. tem que pegar, olhar o que você tem para fazer. Às vezes, você não, se você parar e ficar pensando muito se é ou não é, o momento passa. E Isso. aí, É. E tem que fazer quando tá naquele. Parece que o sangue tá quente, quando você tá com aquela adrenalina, é ali que é o momento de fazer, né? Quando você aí, tá com muita energia. eu Sim, acho porque se a também. gente deixar passar, parece que daí você perde o ânimo, o impulso. E eu queria Aquele perguntar para você, no começo. da onde que surgiu o Guria Goiânia? Goiânia, assim que chama Goiânia? Guria Goiana. Isso. E como que surgiu? O que que... Esse nome, Sim. então, lá em Itapeva, você sabe, né? Você já morou lá. A gente tem muita Sim. mania de falar guri. Uhum. Ai, guri, não sei o que, tal, tal, tal. Sim. E como eu dei o meu início lá, na hora eu pensei, eu falei, não, eu quero um nome que tenha a minha história. Eu quero um Aham. nome que carregue ali que é a minha vida, entendeu? Então eu fiquei pensando muito nisso. E na hora eu lembrei do guri. Falei, olha, guri. Ai, só que eu já tava morando aqui. Falei, olha, mas agora eu Aham. sou um pouco goiana também. E aí não Isso. podia ficar guri goiana. Por isso que eu Hum. coloquei guria Guria. goiana. Isso. Aí E tem um ficou, pouco, né? tem um pouco de cada pedaço da minha história. E também, se Uhum. for olhar, tem um sentido ainda duplo, porque a Alice é uma guria praticamente e o Pedro já Sim. é goiano. Então, Aham. deu certo aí Nossa. também com a Uau. minha história, com tudo, assim. E eu ficava pensando muito nisso. Falei, não, eu quero um nome que carregue mesmo toda essa trajetória, que tenha uma importância para mim, que eu sei que eu não vai enjoar. Então, na Isso. hora eu lembrei, falei, É. não, por isso vai ser esse. Uau. E vai continuar, né? Então você vai estar fazendo aí mais e Vai, mais produtos. E vai são peças continuar. exclusivas, assim, únicas, quer dizer? Então, eu vou trabalhar por coleções. Eu montei o meu público agora eu vou, agora vou trabalhar com um público mais jovem, com Uhum. peças
que são mais assim atemporais, vamos dizer. E aí a primeira coleção já é falando sobre isso. Eu só não vou dar muito spoiler porque tá cheio de Claro. colega aqui, de aluna. E Sim, eu tô fazendo sim. muito suspense para elas. Isso, tem que fazer. E aí eu pensei em trabalhar com esse público mais jovem, com essas peças que querendo ou não, todo mundo gosta, sabe? É uma Aham, bolsa, é uma pochete, sabe? sim, Coisas assim, sim, desse estilo. E aí sim. eu vou trabalhar por coleções. Então eu montei a primeira coleção que vai ter tal estampa. E aí vai ser aquelas Aham, ali. Se a pessoa não sim. comprar, depois É, eu não vou ficar repetindo. acabou. Então, Isso. todo mês, praticamente, eu vou estar trabalhando numa coleção. Para que se a pessoa quiser também montar a coleção dela das peças, vai ficar maravilhoso. E trabalhando temas. Essa é a minha ideia inicial. De cada coleção ter um tema. E aí, dessa Isso. primeira, já consegui definir que vai ser algo muito, muito, muito legal. Ai, que show, gente. Agora todo mundo vai ficar aí com ansiedade. Mas é isso mesmo, tem que gerar todos os gatilhos, né? Não, foi. Da... Olha como é doida, assim, é uma coisa muito doida, porque eu conversei com as meninas no dia, cedo, eu conversei com elas. Ai, será? Não sei o quê. Daí elas falaram pra mim, falaram, não, minha filha, já tá aí na sua cabeça. É só você que não tá se tocando. E aí, nesse Aham, dia, eu já consegui montar tudo, e o nome da campanha, e o conceito, e o que que eu precisava fazer, como que eu ia fazer, que peça que eu ia fazer. Então, nasceu de uma forma tão natural, que às vezes até parece que, tipo, eu fiquei muito tempo pensando nisso, mas não. surgiu muito rapidinho. Então, É, parece que é um sinal, assim, né, de Deus, sim, de tudo assim, de que não, vai dar certo. Olha, minha irmã Evelyn sim. tive mais uma ideia de projeto. Ah, Já não tá mas fazendo. tem que aproveitar a família aí já dando as ideias. Manda lá pro seu grupo, É, vozes da minha entendeu? cabeça. Sim, tem que fazer, tem que fazer. Mas é isso, eu acho que quando não é às vezes nem algo, é porque já tá em você. É o que essas amigas falaram, já tá dentro de você, então não precisa pensar duas vezes, né? Eu lembro quando eu pensei nas lives para esse mês, na verdade foi tipo antes de outubro, eu tava começando a pensar em lives para fazer em outubro. Nunca tinha feito lives, eu tava pensando e falei, ah, eu vou começar, tem que começar, vou começar. Só que antes de começar as de outubro, eu já estava pensando nesse mês, não, mas eu também posso fazer lives com mulheres, com ideias, a gente precisa, sabe, empoderar as pessoas. Eu estava É pensando isso. na Evelyn, antes de começar, Ai, que entendeu? Então, legal. aí não para mais, né? Então, a mulherada nem dorme de noite pensando em todos os projetos que tem, É mas exatamente. tá dentro da gente, não adianta, não tem onde enfiar mais. E é aquela coisa, eu tenho certeza que às vezes quando você menos espera, você recebe mensagem de alguém falando, olha, tal coisa que você falou fez a diferença Sim, pra mim. E isso, aí é nesse momento que a gente vê, cara, eu tô no caminho é, certo. Talvez isso. pode ser uma coisa muito transparente, muito óbvio para você, mas para outra pessoa não, É, não, né? é isso Então é mesmo, às nesse vezes momento que a gente consegue é, impactar a vida de outras pessoas. isso, é essas coisas que me faz, que me motiva, sabe? Eu não tenho assim, eu não tenho, às vezes eu falo, ah, eu queria saber fazer uma coisa para vender o meu produto, que eu acho tão legal isso dessa troca com as pessoas, né? Mas às vezes é essa questão, às vezes é o que a gente fala, às vezes é a nossa mensagem, às vezes é o fato da gente estar ali todo dia aconselhando ou compartilhando vídeos, entendeu? Isso pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então eu falo assim, ah, poxa, então é a minha missão, não vou desanimar, né? Vou continuar aqui até o dia que eu puder, porque eu tenho visto isso. Às vezes uma outra pessoa fala, olha, eu tava assim e tava a ponto de desistir, mas você falou tal coisa e nossa, eu mudei por causa disso. Eu falo, uau! E a gente pensa que às vezes tudo que a gente faz aqui, a gente nem sempre vê o resultado, ou vê assim, que tem algum fruto, né? Mas aí, de repente, vem lá uma mensagem dessa. De repente aparece uma pessoa falando, ai, obrigado. Exatamente. E esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava falando sobre essa questão de nossos relacionamentos assim, né, com outras pessoas, de questão de
dos outros ficarem sempre observando o que a gente tá fazendo ou comprando e tudo mais, essa cobrança. Isso. Aí eu falei pra ele que a gente ter o que outra pessoa tem é fácil. A gente vai trabalhar e a gente vai conquistar aquilo ali. Mas a gente ser o que o outro é, não tem como. Então tem Hum. coisas que só você vai conseguir passar, tem coisas É. que só você vai conseguir ensinar outras pessoas pelo seu jeito, pela sua forma de viver o mundo, Isso. pela sua autenticidade. Então, por isso que é tão massa ver o quanto as pessoas são diferentes. E assim, Sim. cada um dentro do seu próprio propósito, da sua própria missão, consegue fazer a diferença na vida do outro. E isso é Sim. muito sensacional. Isso. Porque cada um tem dentro de si ali a chave para alguma coisa que o outro precisa. Não, mas a gente tá. E a gente, eu acho legal isso, né? Nas redes sociais hoje em dia, a gente consegue encontrar pessoas assim que meio que se parecem com a gente, né? Então a gente acaba se conectando, a gente consegue encontrar uma história parecida com a gente lá do outro lado do Brasil, do mundo, né? Então isso é muito legal. Eu acho que essa parte muito boa assim das redes sociais é que aproxima pessoas assim muito, que estavam muito distantes, jamais se conheceria se não fosse através, né, desse meio. E é super legal isso, essa troca. Eu acho que foi ontem, eu vi o post de uma influenciadora que eu acompanho. O trabalho dela é muito massa. E aí ela falou, o pessoal perguntou para ela como que ela estava aprendendo tanto sobre a educação domiciliar. Daí ela escreveu YouTube, Instagram e Google, acho. Daí ela falou assim, gente, a internet só é tóxica se você não souber usar ela. Então, do Isso. mesmo jeito que a gente ficar aqui vendo só asneira, a gente vai ficar com o Uhum. nosso emocional abalado. Se a gente É. souber usar essa ferramenta para o bem, Nossa. para nossa Uhum. mudança, para nossa evolução, a gente consegue transformar a nossa vida. É claro Claro. que pouco a pouco, mas a gente consegue. Então, a gente tem que Sim. ver aonde a gente está focando nosso olhar. É. É isso mesmo. A gente tem que saber filtrar, né, tudo aquilo que a gente vê, que a Exatamente. gente ouve, porque tá tudo aí, mas a gente não é obrigado a ver, a gente não é obrigado a ler, né? Não é porque tá na internet que você tem que ir lá, você tem que saber filtrar. E uma das coisas é isso, por exemplo, saber quem você segue, né? Eu já aprendi também, eu vou seguir quem eu quero, realmente eu vou ter tempo para ler, vou querer saber o que ela tá fazendo, aquilo vai ajudar a minha vida. Não é para seguir só porque a pessoa é famosa, só porque a pessoa é bonita. O que que isso vai mudar na sua vida? Né? O que que isso vai fazer você acordar e mudar de vida porque aquela pessoa, né? Então a gente tem que saber o que que a gente põe dentro de nós, porque a gente absorve tudo que a gente está consumindo. Exatamente. É E era exatamente isso. isso que eu queria, assim, deixar, assim, né? Quero que você deixe uma mensagem, assim, de ânimo para quem está vendo e talvez estava, assim, um pouco desanimado, estava meio perdido, meio, assim, sem saber que rumo tomar. Que você pode, assim, deixar de mensagem para o pessoal? Olha, a mensagem que eu deixo é o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Eu, com todo esse negócio do ateliê e de mudança, e de tanta coisa que aconteceu na minha vida, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu fiquei extremamente perdida. Por mais que eu já Uhum. tivesse as opções de trabalho na minha mão, eu fiquei perdida. E aí, no momento que eu parei e que eu olhei de verdade para dentro de mim, das coisas que eu sempre acreditei, a resposta estava ali. Então, às vezes, a gente tem medo de se olhar, a gente tem medo de se ouvir e de prestar atenção naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita, sabe? De verdade, a gente sempre tem alguma coisa que a gente acredita muito e que a gente quer muito. Então, assim, a resposta para o seu problema, a resposta para aquilo que você precisa saber, a resposta para aquilo que você precisa fazer, tá dentro de você. Só que você precisa, necessita tirar um tempo. Eu sei que a vida é muito corrida, que a gente tem muitas coisas para fazer. A partir do momento que você se dá esse presente de parar e olhar para dentro de si mesmo, você consegue resolver tanta coisa. E aí, nesse dia, eu escrevi um texto que é o texto que eu vou publicar no Guria. E eu fiquei tão emocionada, tão emocionada quando eu escrevi. E aí, numa parte assim do texto, eu escrevi que por muito tempo eu tentei me encontrar. E quando eu menos tive a intenção, quando eu menos percebi, eu já tinha me encontrado. Porque foi Sim. isso que aconteceu. Eu parei e olhei pra mim Uhum. mesma.
Então, se a sim, pessoa for sensível e ter essa coragem de sem medo, sabe? Sem se sim, auto-julgar, sem ter é, medo da opinião dos outros, sem medo sim, mesmo, ela vai conseguir a resposta para qualquer coisa que ela precisa resolver na vida dela. É sim, muito isso. Às vezes a gente se dispersa com coisas da nossa vida, dos nossos problemas, coisas assim sim, que a gente passa ou que a gente já passou, e a gente tem essa dificuldade de enxergar o que a gente pode fazer. Mas a resposta está aqui dentro mesmo. sim, é isso mesmo. Ter coragem de olhar para si Sim, e, e depois ir embora, né? sim. Botar mesmo assim o botão de start e começar. A resposta ela vai vir tão forte. Se você ter essa coragem de se olhar, ela vai vir tão forte que você não vai ter nem dúvidas. E aí você Uhum. vai olhar e vai pensar assim: eu tenho que fazer isso, isso e isso agora. É É, agora. E aí sim, você vai. E na hora que sim. você estiver ali nesse caminho, você vai olhar e você vai ver, nossa, aquele era o momento mesmo de tomar essa decisão. Então, às vezes a gente se prende muito nisso, Uhum. de ter uma outra opinião, de saber o que o outro está pensando, do que o outro vai achar, sendo que a resposta sempre está dentro da Sim. gente. Não adianta. Uhum. Não adianta. A Sim. gente sempre tem que além de aprender com os outros, também se olhar, também aprender com o que já passou, com as coisas assim da Uhum. nossa vida mesmo, Sim. sabe? Eu Sim. acredito muito que essa é a chave para a gente conseguir Uhum. mudar e ter coragem de encarar novos ciclos na nossa vida. Exatamente. E é um ciclo novo, quem sabe, que vai começar para muitas pessoas agora, depois dessa chacoalhada, né? Mas a gente precisa mesmo olhar para a gente, aprender com as coisas que a gente, né, tem vivido e usar tudo isso como um combustível mesmo para dar esse arranque e botar, né, o nosso sonho para valer, começar mesmo a pôr em prática tanta paixão, tanta coisa gostosa que a gente tem dentro da gente e a gente fica com medo de usar. E quem sabe é justamente agora, né? Nesse momento assim louco que a gente está vivendo, quem sabe é justamente agora que a gente tem que tentar começar. Vai esperar até quando, Exatamente. né? Exatamente. E é degrau por degrau, né? A gente tá Isso, aqui, começar a de gente vai baixo. pegar um ponto, vai subir, vai para o outro, e é assim. Uhum. Então, se a gente ficar com medo do tamanho da escada que a gente tem que subir e não der o primeiro Uhum. passo, nada vai É, fluir, né? é. Eu fiquei, tô muito assim emocionada, foi muito gostoso. Finalmente eu consegui fazer minha live contigo. Ai, muito Te feliz, admiro muito feliz. muito, viu, Evelyn? Te admiro muito mesmo. Eu acho, eu fico super feliz quando eu vejo assim as pessoas que eu conheço, que eu conheci há muitos anos atrás e que estão assim vivendo grandes projetos e realizando o sonho deles. Eu fico muito feliz mesmo. Então, eu desejo tudo de bom para você, para essas crianças lindas, sua mãe foi madrinha de casamento minha. Ai, eu lembro. Sim, né? Nossa, eu lembro da sua irmã pequenininha, com os cachinhos dela, coisa linda, Maria Uhum. Vitória. E amo mesmo você, sua família, e eu desejo, assim, acompanhar ainda muito mais ainda das suas conquistas com a Guria Goiânia e o Sol para Amém. Criativas também. Gente, vocês têm que seguir a Evelyn lá, vou deixar tudo aí para vocês seguirem. E fico honrada mesmo de escutar um pouco da sua história. E tenho Nossa, certeza que Deus vai te honrar e vai te abençoar muito mais ainda. Você vai, com amém. certeza, você já tem feito também a diferença na vida de muitas mulheres, com certeza, no Brasil inteiro. E desejo tudo de bom para você, tá? Nossa, é Muito igual. obrigada. Fico muito, muito, muito lisonjeada, de coração. Desejo tudo em dobro para você e eu tenho acompanhado o trabalho que você está desenvolvendo. Eu tenho certeza que tem feito muita diferença na vida de muitas mulheres também. E Obrigada. muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de participar dessa live. Obrigada, gente.